Olá, sejam todos bem-vindos ao nosso novo canal da Agenda Acadêmica. Aqui quem fala é o professor Rafael Aquino e vocês que nos seguem no Instagram, Facebook ou fazem ou fez já nossos cursos via Telegram ou via WhatsApp, é um muito prazer que a gente começa hoje nosso canal. Você que está fazendo uma pesquisa, ela é qualitativa, ela é quanti, ela tem entrevista, tem questionário. Então, hoje a gente vai começar a falar um pouquinho do nosso novo curso, que é o uso na pesquisa qualitativa do Iramutec. Como que eu faço? O que que ele faz? O que que ele é bom? O que que não é? Vamos tirar algumas perguntas e apresentar o nosso novo curso. Roda a vinheta aí. Antes disso, por favor, segue a gente aqui e compartilha. Olá, boa noite a todos. Eu quero apresentar a vocês a professora Carla. Professora Carla, boa noite. Seja bem-vindo na Agenda Acadêmica. E eu queria fazer algumas perguntas, né, desse nosso novo curso. O que que é o Iramutec? O que que ele faz? Queria primeiro desejar assim, uma boa noite, boa tarde, bom dia, dependendo do horário que estejam vendo. Também dizer que sinto, assim, estou muito feliz por ter sido convidada para ser uma das professoras convidadas para ministrar esse grupo, esse curso do Iramutec. E queria primeiro dizer que o Iramutec é uma ferramenta que está sendo muito utilizada ele é bem utilizada nas ciências sociais, na psicologia e assim, pegando esse gancho já, as áreas de saúde já estão começando a utilizar esse software. Ele é um software qualitativo que tem um arcabouço todo quantitativo. Então, é um software que a gente consegue fazer análises com bases estatísticas de entrevista, de questionários, de artigos. Ele tem uma gama de funções e a gente pode trabalhar justamente com material qualitativo. Professora, uma das dúvidas que muitos alunos têm é, ele é de graça, né? Eu queria saber se ele é de graça. E que tem outro sistema operacional? Tem como baixar? Tem. O Iramutec, ele foi criado por Pierre Routier, francês, em 2014, 2015, é que ele começou a ser bastante divulgado. Ele é um software gratuito, você consegue baixar o link, pelo link você consegue baixá-lo, você consegue baixar todas as bibliotecas, ele é totalmente 100% gratuito. Existem outros softwares também, só que eles são limitados, eles conseguem fazer uma determinada, até um estágio das análises, mas ele é uma parte, você tem que pagar uma assinatura. Diferente do Iramutec, que ele é 100% gratuito. Ah, tá. E eu só posso fazer para pesquisa quali, para quant eu não posso? Ele tem também, o Iramutec, ele é ancorado, ele utiliza um software quantitativo, que é o R, que é o software, que na verdade ele tem que ser instalado primeiro, mas aí a gente vai conversar depois no curso, né, professor Rafael? Todo passo a passo. Mas aí você tem que primeiro baixar e instalar o R e depois você instala o Iramutec. Por quê? Quando é feita a análise do Iramutec, o Iramutec ele vai ancorar nessa base estatística que o software tem. E ambos também são gratuitos, então o Iramutec você tanto pode fazer uma análise qualitativa, como você também pode fazer uma análise quantitativa. E na própria análise qualitativa você tem todo o seu arcabouço quantitativo, então a gente consegue também trabalhar essa parte quant do Iramutec, porque ele é ancorado num outro software, que é um software quantitativo, que é o R. Então, assim, se eu tiver uma pesquisa, independente da minha área, que é quali e quant, eu também posso usá-lo, certo? Com Então, certeza, com certeza. uma das grandes assim dúvidas, e até de quem é da área de humanas, exatas e biomédicas, é a questão das representações. Quando eu trabalho quant, eu vou ter gráficos, média, desvio padrão, tabelas. E na pesquisa quali, é só escrita? O que o Iramutec pode melhorar na minha pesquisa quali?
Veja, o Iramutec ele é muito utilizado em pesquisas que se trabalha com representação social. Ele é amplamente trabalhado. E tem um dos tipos de análise do Iramutec, que é a classificação hierárquica descendente, que é amplamente utilizado em representações sociais. Eu consigo, no Iramutec, transcrever, demonstrar toda a minha análise através de tabelas, através de gráficos, através de frequência. Eu consigo transformar a minha análise qualitativa em dados quantitativos. Eu tenho de uma aluna hoje, ela fez até uma pergunta que na instituição dela não usa o Iramotec, né? Que a gente vai explicar também os outros tipos de softwares que fazem análise, né? Antes de entrar no Iramotec. É, ela falou assim com relação ao corpus textual, né? Antes dela falar do corpus textual, ela também falou assim, das representações, o Iramotec é só aquela nuvem de palavras que eu já vi ou não? Não, não. O Iramutec ele pode trabalhar, dependendo do corpus, depende da quantidade, ele pode trabalhar a partir de 20 ou 30 entrevistas. A gente sempre fala que o número 30 é um número cabalístico, em toda análise você pode usar 30. Mas o Iramutec ele pode trabalhar infindáveis corpos, infindáveis entrevistas. E quando a gente trabalha com representação, a gente pode trabalhar também a classificação hierárquica descendente e a árvore de similitude, que ele dá um gráfico com traços mais fortes, mais claros. Enfim, pode-se trabalhar também com análise de similitude, que são grafos, parece uma árvore, é muito bonito. A gente pode trabalhar essa árvore de similitude com halos, fica como se fossem arcos, círculos em que vai dar uma diferença por coloração, eles mostram qual a relevância maior. Então, existem análises mais simples, ou você pode realmente reforçar mais ainda. A nuvem de palavra é uma análise muito utilizada porque ela visualmente ela é muito bonita, porque ela, dependendo da intensidade, da quantidade de palavras que aparece, a palavra vai ficar maior ou menor, ou centralizado, ou na periferia, enfim. Mas a similitude também é muito utilizada, é muito boa. E a CHD, que é a classificação hierárquica descendente, também é muito utilizada. E, além disso, se utiliza muito para representação social, para psicologia. A gente trabalha também muito análise prototípica, que é uma análise totalmente quantitativa do Iramutec, que ele dá esse arcabouço. Então, também se trabalha a análise prototípica, que é mais puxado para a parte quantitativa da análise que o Iramutec faz. Um dos cursos que eu ministro é a análise de conteúdo. E um aluno da Humanas e um da Exatas que também fez, os dois fizeram entrevistas, né? E ele ficaram umas dúvidas. Por exemplo, eu fiz as entrevistas. Como que eu vou rodar essas entrevistas? Eu tenho que separar, não tenho que separar? O que eu preciso fazer? Depende, existem dois pontos. Quando você trabalha em entrevista, cada entrevista, na verdade, o corpus é todo o conjunto das minhas entrevistas. E aí eu vou ter os textos. Os textos vão ser cada entrevista. Então, se eu tenho 60 entrevistas, eu vou ter 60 textos. E o meu corpus vai ser composto por esses 60 textos. Quando eu vou transformá-lo para o meu texto, eu posso ir descrevendo subjetivamente como foi que aconteceu. Mas vamos dizer que na minha análise eu tenho dois temas. Eu faço duas perguntas que são relacionadas. Eu posso trabalhar, que é o que a gente vai falar também no nosso curso, como preparar esse corpus. Eu posso trabalhar o corpus monotemático, em que ele é um texto corrido, que eu vou falar tudo que foi falado, vou escrever tudo que foi falado no corpus sem colocar as perguntas, eu falo as respostas, ou posso fazer temático, que aí eu vou separar por tema. A primeira pergunta, ou o conjunto de uma pergunta era sobre determinado assunto. Eu faço todo um tema e depois um outro tema. Eu posso transformar monotemático ou posso fazer temático, dependendo do que eu quero no objetivo do meu trabalho. Ah, um dos discursos que a gente também escuta, eu sou da pesquisa Quant. Quant tem variáveis, variáveis nominais. Eu queria saber, trabalha com variáveis também, a parte quali, ou não?
Ou é conjunto de Trabalha. palavras? Ou é minha pergunta de pesquisa? Não, trabalha, trabalha. Eu vou tirar um pouquinho o óculos que está me deixando um pouco encandeada. Mas veja, no Iramutec eu tenho uma minha linha de comando. Cada texto, cada entrevista, ele vai ser identificado por uma linha de comando. E nessa linha de comando eu posso colocar variável que eu acho importante. Eu vou trabalhar com obesidade na adolescência e fiz uma quantidade X de entrevistas. E eu quero saber nessas entrevistas qual determinada resposta foi mais forte, mais presente na classe, entre os homens ou entre as mulheres, entre as adolescentes ou entre os adolescentes. Eu consigo colocar isso na minha linha de comando. Coloco aquela variável sexo, eu posso colocar a variável idade, eu posso colocar a variável escolaridade, eu escolho a variável que eu quero. Coloco na minha linha de comando e quando o Iramutec rodar, lá no final eu vou conseguir saber determinada classe, se a gente for trabalhar com dendrograma. Determinada classe apareceu mais indivíduos do sexo feminino, de tal faixa etária e tal nível de escolaridade. Eu consigo também fazer isso no Iramutec. Eu posso definir quais são as variáveis que eu quero que sejam delimitadas na minha linha de comando para caracterizar aquele indivíduo que está sendo pesquisado, aquele participante. E quando eu fizer a análise, eu consigo, o Iramutec me dá quais variáveis foram mais importantes, quais variáveis apareceram mais. Eu consigo também, no Iramutec, justificar tudo isso. Então, gente, eu queria convidar todos que estão assistindo esse vídeo, deixar perguntas aqui embaixo para a gente, se tem alguma dúvida quanto à análise qualitativa e uso de softwares, deixar as perguntas aqui embaixo que a gente responde e a gente vai fazer uma live uma vez por semana. A gente pode fazer uma live tentando tirar, e a gente marca isso lá na agenda. No conteúdo programático, para a gente finalizar, eu vou abordar um pouquinho da pesquisa qualitativa, né? Todo o que norteia a pesquisa qualitativa. Depois, na aula 2, o método e a importância da análise na questão metodológica de qualquer tipo de estudo. E depois a questão da entrevista. Como que faz, se ela é estruturada, semi-estruturada. E logo em seguida, o uso de computador nas análises de dados textuais. A gente vai falar de todos, né? E depois para chegar no específico. Na aula 5, a gente tem o Iramutec, a professora Carla vai apresentar toda a questão do Iramutec, histórico, como que faz, como que não faz, como que baixa, né? E depois, na aula 6, o corpo textual. Na aula 7, ela vai falar todos os tipos de análise que ele roda. E na aula 8, a gente tem um bônus, que é a análise prototípica e análise quantitativa, para quem enviesar um pouquinho ou quer achar outros dados, né? E na aula 9, a gente vai fazer o passo a passo do procedimento de análise. A gente vai acompanhar com você, né? Desde a instalação, os possíveis erros, né? Tem vários erros que podem ocorrer dependendo do sistema operacional e que não vai rodar a análise da pessoa, né? Professora Carla, eu queria que você convidasse quem está vendo a gente ou para nossas futuras lives na Agenda Acadêmica no Instagram ou inscrever no curso, né, para acompanhar só lá no Instagram ou no Facebook. Por favor, convide. Eu queria convidar a todos que quer trabalhar com análise qualitativa, que é apaixonada como eu, mas também quer todo o embasamento. Vão assistir a live que a gente vai estar fazendo daqui a pouquinho. A gente vai tentar responder algumas perguntas. Se vocês já quiserem colocando as perguntas para a gente já ir direcionando, podem colocar. Estejam mais do que convidados para se inscreverem para fazer o curso com a gente. A gente vai estar fazendo todas essas dúvidas. A gente vai estar trabalhando junto com vocês para vocês trabalharem, para embasarem mais ainda essa pesquisa qualitativa que é tão importante quanto a quantitativa, e as duas são primas, são gêmeas, certo? Então pode vir com a gente vai estar esperando todos vocês. Obrigado, professora. A gente se vê na live ou com certeza. nas dúvidas que vão surgir aqui. Eu queria agradecer a você que está vendo e Agenda Acadêmica feita para simplificar. Um abraço, boa noite, professora. Tchau, tchau. Tchau, a gente se vê daqui a pouco.